Bem, então agora a gente vai responder as questões da verbena, que tratam de estatística. São as questões de 7 a 9. São 3 questões aí, mas vamos lá. Então, provas bem recentes, né? Prefeitura de Goiatuba, 2023, foi esse ano já a prova, vamos lá. Em uma disciplina na universidade, o professor avaliou sua turma de 5 alunos por meio de 3 provas, cujos resultados estão na tabela a seguir. Então aqui está o aluno A, tirou 5 na prova 1, tirou 6 na prova 2, tirou 7 na prova 3. E assim vai com cada um deles, né? São 5 alunos, A, B, C, D e E. Bom, o critério utilizado, então existe um critério para aprovação. Foi o seguinte: aqueles que obtivessem média, então veja, a média maior do que 6 ou mediana maior ou igual a 7 estariam aprovados. E pergunta-se quais foram os alunos aprovados na disciplina. Beleza, então vamos lá. Eu tenho 2 critérios. O primeiro critério é com relação à média. A média, para ser aprovada, tem que ser maior que 6. Tipo 6 não serve, porque 6 não é maior que 6. Então tem que ser maior. 6,1, 6,2, qualquer nota maior que 6. E o segundo critério é com relação à mediana. E aí, com relação à mediana, ela pode ser maior ou igual a 7. Pode ser maior ou igual a 7, tá? Maior ou igual. Isso aqui significa maior que 7 ou igual a 7. Certo? Esse maior com tracinho embaixo. Tranquilo. Pessoal, aqui você não é obrigado a seguir uma ordem. Você, na hora de fazer as questões, você vai ver o que é mais fácil. É sempre mais fácil calcular a mediana. Por quê? Porque para calcular a média, tem que somar os valores e depois dividir pelo total. E a mediana não é o termo central. Então vamos só procurar o termo central. Vamos lá. O aluno A, ele tirou 5, 6 e 7. Lembrando que a mediana, o rol das informações aí, tem que estar em ordem. Se as informações estiverem em ordem, tiver bagunçado, um número menor, depois outro maior, você tem que corrigir. Aqui está tranquilo, ó. A menor nota foi 5, depois 6, depois 7, está na ordem crescente. Portanto, a mediana, é o valor central, é 6. Bom, para ser aprovado pela mediana, tem que ser maior ou igual a 7. Então, o aluno A tirou 6, então ele não foi aprovado por mediana. Não quer dizer que ele está reprovado ainda. Vamos ver depois a média. Bom, vamos ver o B. O B foi 0, 7 e 8. Então também está em ordem, né? Menor é 0, intermediário é 7, maior é 8. A mediana é 7. E aí, o B passou? Passou, porque na mediana pode ser maior ou igual a 7. Como ele é igual a 7, ele passou. Então aqui eu já tenho o B. O B é o primeiro aprovado. Só em ver que o B está aprovado pela mediana, ó, você tem o B aprovado aqui na A e na C. Onde o B não está aparecendo, essa alternativa está descartada, porque a gente sabe que o B foi aprovado já. Então fica em só duas. Bom, vamos lá o C. O C tirou 7, 7, 7. Tirou 3 notas iguais, portanto a mediana é qualquer um desses 7. Também foi aprovado, né? Também tem a mediana dentro do que a mediana diz que vai ser aprovado. Igual a 7. O D, cuidado, ó. Ah, o D é 4. Não, não é 4. Se você botar em ordem, o 4 vai ser a menor nota, o 6 que está aqui vai ser a do meio e a 8 vai ser a maior. Então a mediana aqui é 6. Tudo bem, ele não foi aprovado porque 6 é menor que 7, mas o 4 seria o valor incorreto para ele, tá bom? Cuidado com esse aí. Coloquei um 7 aqui, não sei o que foi que eu tirei 7. Ah, não, é do C, né? O C também foi aprovado. O C, né? O C tem mediano 7, ó. Ele tirou 3 notas 7. Então aí já chama a resposta, letra C. Que tem que o C como aprovado também, né? Na alternativa A, o C não aparece. Está descartado. E aí, só para a gente encerrar, o E, a mediana é 7. Não precisa colocar em ordem, porque está em ordem decrescente. Ó. 7, 7, 1. Tá do maior para o menor.
está em ordem de qualquer forma. Então, o E também foi aprovado pela mediana. E está aqui, ó, na letra C. E aí, nós nem calculamos a média. Aqui pela mediana, quem aprovou? Quem aprovou foi o E, o B e o C. Então, o A e o D, que não aprovaram pela mediana, eles teriam uma chance de aprovar pela média, mas como a gente vai ver aqui, nem pela média vão aprovar. Vamos calcular aqui, ó, a média do A. A média do A, média é soma pela quantidade. A soma vai ser 5 mais 6, 11, mais 7, 18. 18 são 3 notas, então vou dividir por 3, vai dar 6. E para ser aprovado pela média, a média tem que ser maior que 6. O 6 não é maior que 6, portanto está reprovado A. O igual só vale, pessoal, para a mediana, porque pode ser maior ou igual a 7. Para a média não serve igual, tem que ser maior que 6. E a média do D, que seria o outro aluno que também não passou pela mediana, seria a soma aqui. 4 mais 6, 10 mais 8, 18. Vai dar a mesma média, né? 18 por 3 também vai dar 6, também está reprovado. Portanto, o A e o D ficaram reprovados, né? Pelos dois critérios. Então, poderia ser por um critério ou por outro a aprovação. O problema é que eles não alcançaram a aprovação em nenhum dos dois critérios apresentados, portanto, eles estão de fato reprovados. Se a pessoa tivesse reprovado por um critério, mas tivesse sido aprovado pelo outro, ela estaria aprovada de qualquer forma, tá bom? Não é obrigado você ser aprovado nos dois critérios. O que importa é que você seja aprovado. Por exemplo, aqui o E ele ficou aprovado pelo critério da mediana. Mas se você calcular a média do E, você vai ver que não seria aprovado, porque quais foram as notas? Ó? 7 mais 7, 14, mais 1, 15. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Então veja que pela média ele estaria reprovado. Então não é obrigado você cumprir os dois requisitos, porque o que foi colocado aqui foi uma coisa ou a outra. Tá? Isso aqui faz diferença. Se fosse uma coisa e a outra, aí o candidato ficaria obrigado a cumprir as duas coisas. Porém, ele usou o ou. Quando você usa o ou, você coloca que uma das duas é necessária, mas as duas não são obrigatórias. Muito bem. Então, é igual... não sei, você tem uma tarefa a fazer, né? Você vai fazer uma viagem ou comprar uma TV nova. Você vai ter esse prêmio aí caso você passe em concurso. Olha, eu vou fazer uma viagem ou eu vou comprar uma TV nova para assistir meus filmes prediletos. Você pode fazer as duas coisas? Pode. Mas você disse que faria uma ou a outra. Então, quem fizer só uma dessas duas coisas também cumpriu a sua meta, né? A sua meta de aprovação. Agora, se você falar, se eu for aprovado no concurso, eu vou fazer uma viagem e comprar uma televisão, aí você só vai cumprir a sua meta se cumprir essas duas atividades, e não tem outra forma, tá? Então, é uma questão bem básica aí de lógica, né? E ou. Vamos para a questão 8. Eu tô falando bem devagar, eu sei, tá, pessoal? Então, quem não tiver dúvida nenhuma com relação a isso aí, pula o vídeo, tá bom? Eu sempre penso naquela pessoa que está com mais dificuldade possível na turma. É isso que eu estou tentando contemplar aqui. Vamos lá, questão 8. É uma questão, parece difícil, mas ela é fácil. Porque ela fala assim, ela traz aqui, para ditar as letras de uma placa de um veículo para outra pessoa checar em um computador, utilizando o alfabeto fonético. Esse alfabeto fonético é o seguinte: a viatura de polícia lá na rua, eles usam aquele rádio, né? Aquele rádio comunicador. Então, o som que aquele rádio transmite, ele não é um som muito claro, como é o de um celular, por exemplo. Então, na antiguidade, né, tinha isso. Hoje está mais moderno. Então, às vezes, quando a pessoa ouvia a mensagem, ele não sabia. A pessoa está falando a placa. EBC. Veja que as nossas letras têm uma pronúncia muito parecida, algumas delas, né? E, B, C, D, G.
Então, a dificuldade em identificar o som dessas letras fez com que fosse criado uma espécie de código chamado alfabeto fonético, um código, onde cada letra ela é substituída por uma palavra que começa com aquela letra e que você não tem dúvida. Por exemplo, a letra A, o código é alfa. Quando você ouve a palavra alfa, você não tem a menor dúvida de que está se referindo à letra A. O B é bravo. Então você não confunde mais, né? Bravo. O B é muito pronunciado aí nessa palavra. O C é Charlie. O D é Delta. E assim vai. Algumas dessas palavras são de origem grega, outras são de origem que eu não sei de onde vem, mas o fato é que foram colocados dessa forma. E isso é meio que universal, né? É adotado como dessa forma. É igual quando a gente fala assim, a gente está conversando com uma pessoa, a gente que não é do meio policial principalmente, a gente não vai usar esse código da forma correta, mas a gente improvisa. A gente fala, ó, E de escola, né? V de viagem. Então a gente associa uma palavra, né? Então já é uma coisa meio que cultural a gente fazer isso, né? Porque a gente sabe que a outra pessoa pode ter dificuldade em entender o que a gente está citando ali. Bom, ele quer saber o que de nós depois dessa coisa toda? Ele quer saber a moda. Moda de quê? Do número de letras nas palavras desse alfabeto fonético. Então, por exemplo, alfa tem o quê? 4 letras. Mike aqui também tem 4. Então, se você for ver bem, ó, vamos ver quantos tem 4. Essa aqui do Echo, né, tem 4 também. Índia tem 5. Quebec tem 6. Então, se você for ver, olhar com atenção, a grande maioria das palavras, ó, mais uma aqui, ó, quilo, aqui, ó, não conta a letra mesmo do alfabeto, tá? O que conta é só o código. 4. Zulu aqui, ó, a letra Z, Zulu, 4. Papa, né, que é o P, tem 4. Lima, que é o L, tem 4. Ou seja, é o Golf, né, para G. A maioria tem 4. É óbvio que enquanto menor a quantidade de letras, é mais fácil você decorar um código. Então é bem natural que você use poucas letras. Então o número 4 é a moda. É o que mais aparece aí são palavras de 4 letras. Lembrando que são 26 letras, né, no nosso alfabeto. E aí cada letra vai ter uma palavra associada. Se a gente for contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais um aqui, ó. X raio. 9. Então tem 9 letras, 9 palavras, né? Com 4 letras. Então, 9 num grupo de 26 é a moda, né? Repetiu muito mesmo. Então é uma questão bem tranquila. E aí a última questão, que era justamente a questão que a gente estava fazendo quando eu precisei sair, acho que é a questão que o pessoal ficou com mais dificuldade, né? Vamos lá. Um professor de estatística divulgou as notas de 5 estudantes da seguinte forma: tanto a média aritmética das notas quanto a mediana são iguais a 6. Então ele está falando o seguinte, que a média é igual a 6, que a mediana também é igual a 6. A média e a mediana são igual a 6. E a moda das notas é 3. A moda é 3. Vamos anotar as informações. O que mais que ele diz? Apenas um estudante tirou nota 10. Apenas um tirou nota 10. Apenas um, nota 10. Ele quer saber qual foi a segunda maior nota desse grupo. Bom, vamos lá. São 5 estudantes. Vamos criar um esqueminha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, vamos entender os conceitos. Primeira coisa, o que é mediana? Mediana é o termo central. Como eu tenho 5, o termo central é esse dessa posição aqui, ó. Tem 2 antes e 2 após. Então aqui vale 6. Essa informação é muito importante.
Ó, a moda. A moda é aquilo que mais se repete. A nota 3 se repetiu. Ela é a que mais se repetiu, né? Não fala quantas vezes se repetiu. Mas ela é a que mais se repetiu. Ela é a moda. Então, 3 é menor que 6. Para ele ter se repetido, tem que ter se repetido pelo menos 2 vezes. Então, é justamente os 2 passos que eu tenho aqui, ó. 3, 3. Porque você poderia pensar, não, professor, ele pode ter um 3 e depois tira um 4, por exemplo. Só que se fosse esse o caso, o 3 não seria moda, porque só teria um. Então, para ele ser moda, ele tem que se repetir mais que os outros. Então, pelo menos 2 vezes ele tem que aparecer. Então, com certeza, essas duas notas são 3. Eu não poderia colocar um 3 aqui, que eu vou ter a nota 3 maior que um 6. Eu estou colocando esse rol aqui em ordem, tá? Em ordem. Então, se está em ordem, essas duas notas 3 só podem estar antes do 6. Tranquilo. Tem um aluno que tirou 10, então ele é a última nota, é a maior de todas, não tem nada maior que o 10. E esse aluno aqui, professor, tirou quanto? Não sei, tirou X. Tirou uma nota aí desconhecida. Se eu já usei a mediana e a moda, de onde vai vir esse X? Vai vir da média. Tá? Vai vir da média. O que é média, por definição? Média é a soma dividido pela quantidade, professor. Eu sei disso. Se você sabe disso, você não tem como não fazer essa questão. Vamos somar aqui as notas, ó, para gente fazer essa média. 3 mais 3, 6 mais 6, 12, mais 10, 22 mais x. Então, vai ser 22 mais x dividido por quanto? Pela quantidade, são 5 notas. Isso é a média, e a média foi dada, a média é 6, ó. Então isso é igual a 6. A gente tem uma equação do primeiro grau. É só isolar essa variável x, ó. O que é isolar? Deixar ela só. Para deixar ela só, eu tenho que tirar esse 5 que está aqui dividindo. Vou passar ele para lá, multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 22 mais x é igual a 6 vezes 5. Então 5 estava aqui, eu passei para lá multiplicando. Esse 22 está somando, vou passar para lá subtraindo. Então vai ficar x é igual. 6 vezes 5 é 30. Perdão, não é dividido, né? É subtraindo. Menos 22. 30 menos 22 vai dar 8, né? X é igual a 8. Portanto, 8 é a segunda maior nota. Está aqui na letra C de casa. Muito bom. Alguém podia ter marcado 9, porque 9 de fato é a nota menor que o 10. Mas para ter a média 6, o 9 vai passar de 6 a média. Então tá aí. Então essa é a resposta. Quem ficou com dificuldade, volta o vídeo aí, dê mais uma olhada, analisa, tá bom? Usa as definições, aqui tá usando as definições. E aí, fora essas questões que a gente já viu no vídeo anterior, e essas 3 da banca Verbeno, eu coloquei acho que mais 2 questões aí, e essa questão 10 e a 11. Por quê? Porque eu quero destacar o seguinte: se você entender o conceito da questão, isso é muito mais importante do que fazer cálculo. Às vezes você não precisa fazer conta. Vamos ver quais são essas questões. Ó. Então tem uma tabelona aqui gigante, tá? Fala o seguinte: ó, os valores dos salários dos funcionários de uma empresa estão representados na tabela a seguir. Então, nessa coluna são os cargos. Ó. Presidente. Tem quantos presidentes? Tem só um presidente. O salário dele é esse, ó, 44.500. Gerentes, tem quantos gerentes? Tem 2 gerentes. E qual é o salário de cada um deles? 18.650. Esse salário aqui é de cada um gerente, né? O salário dos 2 gerentes. Supervisores, são 4 supervisores. Cada um recebe R$ 9.257,80. Consultores, tem 80 consultores. Cada um recebe 3.525. Atendentes, são 2, cada um recebe R$ 1.980,26. E auxiliares de serviços gerais é apenas um que recebe esse valor aí, R$ 1.212, que à época era o valor de um salário mínimo. Tranquilo. Ó, analisando a tabela, ele quer de salários dos funcionários, tal, podemos afirmar que... Bom, aí vem as alternativas, ó. A moda, letra A, a moda salarial dessa empresa é 3.525. Que é o salário dos consultores. Vamos lá, a gente sabe o que é moda. Moda é aquilo que mais se repete.
Vamos lá, 3.525, tá aqui, ó. De fato, esse salário é o salário do consultor, né? Isso, dos consultores. E era o que mais se repete? Sim, tem 80 consultores na empresa. Ó. A maior parte das pessoas dessa empresa são consultores. É a moda lá. Quase toda pessoa que você encontra na empresa, qual é o seu cargo? Consultor, consultor, consultor. Só tem um presidente, só tem 2 gerentes, só tem 4 supervisores, 2 atendentes, um ASG e tem 80 consultores. É óbvio que essa é a resposta. Tá? Agora, por exemplo, aqui, ó, letra B, você vai fazer a mediana. Cara, essa empresa tem, ó, quantos funcionários ela tem? Ela tem 1 mais 2, 3, 7, 9, 10, 90 funcionários essa empresa tem. Tem 90 funcionários. Para você fazer a mediana, você vai ter que colocar em ordem o salário desses 90 funcionários. Vai botar em ordem esse salário de 90 pessoas aqui. Vai ficar gigante, não cabe na página isso aí, para você fazer isso aí. Tá bom? C. A maioria dos funcionários ganha abaixo de 3.525? Não. A maioria ganha exatamente esse valor. Esse valor não está abaixo de si mesmo. Abaixo seria 1980 e 2012, que é o de atendente, e a SG, nessa ordem. Então, a maioria ganha exatamente esse valor. Abaixo está errado. A D diz que a moda é o conjunto 2 e 4. Conjunto 2 e 4. O que seria esse conjunto 2 e 4? Acho que seria esse e esse aqui, né? 2 e 4. Não, a moda é 80. Tem muito mais no 80 do que nesse 2 e 4. Nesse 2 e 4 tem só 8, né? 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Nunca. E aqui ele traz que a média salarial dessa empresa é 3.525. Bom, essa aí, para gente calcular a média, teria que fazer a soma desse salário. Não vai fazer isso, obviamente, né? Porque a gente já sabe que a resposta é a letra A. De fato, a média vai ficar próximo disso, né? Porque como esse valor ele tem muitas repetições, ele vai acabar influenciando mais na média que os demais. Mas tem gente que ganha muito mais, tem gente que ganha 44, né? Imagina, só o presidente, ele vai ganhar o mesmo, mais do que ganham 10 desses consultores, né? 10 consultores vão receber 35 mil, abaixo do salário de um só presidente. Então, a resposta correta aqui, sem fazer conta alguma, só pelas definições, é a alternativa A. Você não tem a menor dúvida que a moda é o salário do consultor, que tem 80 representantes num grupo de 90 funcionários. Então é óbvio que você está certo. Você não precisa fazer as outras. Você tem que marcar a alternativa correta. E aí, a última questão, que talvez seria a mais difícil, se você fosse tentar fazer contas, a questão do Enem tem sempre uma historona grande, né? Ó, em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores da prova. Então, determina-se um tempo lá para essa prova ocorrer. A equipe tem lá as pessoas, uma corre muito rápido, outra corre muito devagar. Então essa equipe vai perder para uma outra onde todos correm de forma média. Porque o que importa não é ter o melhor tempo individual, é ter o melhor tempo coletivo, onde as pessoas, na sua grande maioria, se aproximaram do tempo que a banca estabeleceu. Então é uma corrida de regularidade, tá bom? Isso aqui é muito importante. Bom, vamos lá. Um campeonato foi organizado em 5 etapas. E o tempo médio da prova indicada pelos organizadores foi de 45 minutos. Então, esse aqui era o tempo em que cada um dos participantes teria que se aproximar ao máximo. Então, não adianta nada uma pessoa fazer em 10 minutos e as outras 4 demorarem, sei lá, 4 horas para terminar a prova. Então, embora uma foi muito rápida, as outras 4 foram muito lentas. Então, não tem uma regularidade nessa equipe. Bom, vamos lá. E aqui nesse quadro estão representados os dados das 5 equipes mais bem classificadas. Então, vamos lá. A equipe 1, ela teve uma média de 45 minutos entre os seus integrantes.
lembra que tudo está em minutos, tá? Uma moda de 40, ou seja, a maioria das pessoas fez a prova em 40 minutos, mas em média fizeram em 45. E teve um desvio padrão de 5. E aí vocês viram lá que esse desvio padrão, ele é definido, né, o desvio padrão letra sigma, ele é definido como a raiz quadrada da variância. E essa variância aqui, esse sigma ao quadrado, é o x 1 menos a média, não é isso? Elevado ao quadrado, mais o x2 menos a média, elevado ao quadrado, mais dividido por n. Ou seja, isso dá um trabalho terrível para fazer. Outra coisa, eu não sei quantas pessoas tem em cada equipe, isso não foi fornecido. Então, se você tentar calcular o desvio padrão aí, você vai ter um trabalho muito grande. Bom, o que a banca quer que você responda? Muitas vezes, pessoal, o que é mais importante é entender o que está sendo pedido e não ficar tentando fazer conta. Ele quer saber quem foi a equipe campeã. Bom, vamos olhar. Concorda? Todas as médias estão iguais. Toda a equipe teve a mesma média, e justamente a média da prova. Então todo mundo aqui chegou na média. A moda desses participantes também é muito próxima, 40, 41, 44, tal. Como é que eu vou saber quem foi campeão aí? Lembra que eu falei para vocês do desvio padrão? O desvio padrão, ele é um dado de dispersão. Ou seja, ele mostra o quanto um conjunto de dados existe um desvio em relação ao centro. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho lá uma turma, e nessa turma eu vou lá e vou coletar as idades. Então eu tenho esse aqui, ó, uma pessoa, essa é uma turma da faculdade lá. Uma pessoa tem 20, a outra tem 22, a outra tem 25, a outra tem 18, a outra tem 23. E aí tem uma pessoa de 55 anos. É proibido uma pessoa de 55 anos frequentar a faculdade? Lógico que não. Mas concordam comigo é o seguinte: o desvio padrão dessa pessoa aqui vai ser muito alto. Por quê? Porque a média vai ficar lá em torno, ó, dos 22 anos. Eu nem calculei, mas de cabeça, né? Tem 20, tem 18, tem 25, tem 23, tem 22. Tem em média ali 22 anos. Então essa pessoa vai ficar o dobro da média. Ou mais do que o dobro, né? Então o desvio padrão dela vai ser alto. Porque ela é um dado que está muito distante da média. Então pensa o seguinte, ó, enquanto menor o desvio padrão, quanto menor for um desvio padrão de um conjunto de dados, o que significa? Significa que os dados estão mais homogêneos, mais próximos da média. Quando o desvio padrão vai ficando alto, é porque tem ali dentro daquele conjunto indivíduos que estão muito abaixo da média ou muito acima da média, ou seja, eles tiram a regularidade do conjunto. Essa é a ideia, tá? Então, como a corrida de regularidade é o que está sendo dito aqui, eu tenho que ter o desvio padrão mais baixo possível, mantendo a média dentro do que foi estabelecido, como todas as médias foram mantidas aqui. Ó. Se todas as médias foram batidas, a equipe que é campeã é aquela que teve o menor desvio padrão, que no caso aqui, ó, o menor desvio padrão é 1, da equipe 3, portanto a equipe 3 é a campeã. Tá? Então, o desvio padrão, quanto maior for o desvio padrão, significa que tem alguém nesse grupo que foi ou muito devagar ou muito rápido. De qualquer forma, para ter um muito rápido, obviamente tem que ter um muito devagar, porque a média foi mantida. Então, não há uma regularidade entre os membros dessa equipe. Um correu de mais, o outro correu de menos. Então, para que isso seja o mais regular possível, o desvio padrão tem que ser cada vez menor. E o desvio padrão ideal seria o zero, onde todo mundo corre exatamente a mesma quantidade, exatamente o mesmo tempo. Se todo mundo correu 45 minutos, 45 todos eles, então o desvio padrão vai ser zero, que não teve desvio algum. Todo mundo bateu em cima da média. Mas é óbvio que sempre vai ter alguém que corre um pouquinho mais ou um pouquinho menos.
Então, quem vai definir a campeã é aquela que teve o menor desvio entre os valores. Portanto, é quem tem o menor desvio padrão. Quem desvia menos está mais próximo do centro, né? A ideia é essa. Você está aqui, ó. Aqui é o alvo. Aí você parte aqui. Todo mundo parte desse ponto. Se você for em linha reta, tiver desvio nenhum, você chega lá no alvo. Quem tem um leve desvio aqui, ele não vai acertar o alvo, vai ficar próximo dele. Agora, quem for um desvio muito grande, esse aqui acabou, não tem chance de chegar, né? Tá perdido. Então, quanto menor for esse desvio, mais próximo do alvo você vai estar. Então, é justamente isso que o desvio significa, tá bom? Então, tá aí. O conceito, ele é mais importante do que o cálculo em si, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas questões. Como eu falei para vocês, a Verbena, eu não vi nenhuma questão dela trabalhando desvio padrão, mas eu trouxe para vocês porque não é um bicho de sete cabeças. Você às vezes nem precisa fazer conta, tá bom? Então foca lá na média, na moda e na mediana, que é sucesso na prova, tá bom? Gente, um forte abraço. Lembrando que se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, eu fiz esse vídeo para os meus alunos da turma presencial. A gente trabalhou essas questões em sala de aula. Ficaram algumas dúvidas, que é natural, e também eu não consegui terminar a resolução dessas questões, porque eu tive um problema pessoal no dia, então eu precisei sair. Então foi isso que motivou mais eu gravar esses vídeos, tá bom? Então, tchau para todos, forte abraço.